Olá, olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário. Aqui é o lugar da treta. Quando não tem, a gente cava, né? A gente gosta de, né, pensar em tretas. Quando a gente tá quietinha, é porque a cabeça tá rolando. Eu sou a Moira Bianchi, comigo tá a Vânia Nunes. O Sincericídio Literário é o lugar da gente pensar nas tretas. É treta, é o boleto free, é o nosso momentinho relax, mas a gente também não é otária, né? A gente não tá aqui para passar recibo. Então, a gente já tá vendo lá na frente. Aqui embaixo você vai ver o nosso disclaimer, onde a gente te fala que a gente dá nossa opinião para coisas públicas. A gente já agradece seu like. Pede para você seguir a gente se você ainda não segue, fica, você vai gostar daqui. Você vai encontrar aqui embaixo também os nossos links de outras redes sociais, como o X e o Instagram. Você vai encontrar os nossos links das lojinhas do Shopee e do Collab 55. Então, o que a gente queria conversar com você era uma coisa que a gente já vinha falando há algum tempo. Na verdade, aqui há muito tempo, eu acho que foi um dos primeiros livros que a Vânia fez resenha, foi O Rei Traidor, que é a vida do Edward e da Wallis. Que a gente, obviamente, a gente já compara com Harry e Meghan. Porque é praticamente um espelho. Parece que ele pegou, né, o passo a passo do tio-avô, como, né, esmerdalhar sua vida. E está seguindo um por um, né? Exato. Adaptando para a modernidade. Mas, apesar de, óbvio, se você não viu essa resenha, a gente vai botar o link aqui, ela é muito boa. A resenha desse livro e a nossa conversa sobre. Mas, apesar da Meghan ser americana como a Wallis, divorciada como a Wallis, louca por dinheiro e marcas como a Wallis, eu acho, a gente tem achado pouco, agora, nesses últimos tempos, e a gente vem conversando, né, Vânia, que a Meghan é muito parecida com a Sarah Ferguson. Não sei se por coincidência, ou se a essa altura ela já está fazendo de propósito, porque também, o que ela tem a perder, né? Ela já perdeu tudo. As duas já perderam tudo. Então, se tiver que perder mais alguma coisa, perde, não tem problema. E aí a gente queria conversar contigo disso. A gente fez uma listagem de coisas que elas são parecidas e coisas que elas são diferentes. Algumas coisas são diferentes, outras coisas são diferentes até agora, mas pode ser que fiquem iguais, né? Uhum. Então, e a gente quer saber a sua opinião. Você já pensou nisso? Você nunca pensou? Você acha que Sarah é boa demais para Meghan, Meghan é boa demais para Sarah? Vai falando aqui enquanto a gente começa o assunto. Uhum. Né? Então, a gente começa pelo que elas têm de igual ou o que elas têm de diferente. Vamos no igual, né? Que aí, se surgir já para fazer o antagonismo no diferente, a gente vai botando. Então, as duas são esposas do Spare, do sujeito que nasceu para ser o backup. Casal real, casou no amor ou na combinação, não interessa, tiveram um bebê homem. Até então, no caso, até de William tinha que ser um homem, agora que para George já não precisava mais ser um homem, mas não, acho que a lei só mudou para Charlotte, né? Eu acho que quando George nasceu, ainda tinha que ser um menino, né? Uhum. Prioritariamente então, menino, né? Porque na falta total de homem, aí que entra a mulher, aí né? podia, tanto que Elizabeth foi porque ela não tinha irmão nenhum, né? Uhum. E os pais não quiseram ter mais filhos depois que ele virou o rei, porque podia, né? Podia ter tido um caçulinha, tentado, sei lá. Enfim. Então, tanto Andrew quanto Harry foram aqueles bebês feitos para backup. Já tinha o herdeiro, o futuro rei, mas olha, a gente não pode ficar na mão. A gente precisa ter certeza
que a gente não vai ter que passar o título para o meu irmão. Uhum. Aí a Elizabeth teve o Andrew e Diana teve o Harry, tá? Então, nisso elas são iguais. O problema do Spare não é nem, coitadinho, dele ter nascido porque ninguém pede para nascer. O problema é que pode ser um problema também da família, né, Vânia? Que eles não transam bem esse negócio de você perder a sua necessidade, digamos. Você nasceu para ser aquele spare. Quando chegou o ponto que você não é mais necessário, que o seu irmão já teve filhos e esses filhos já estão, né? Uhum. Nenhum dos dois conseguiu transar bem isso. Nenhum dos dois fez profissão, nenhum dos dois fez. Na verdade, quando tanto o Andrew casa com a Sarah, quanto o Harry casa com a Meghan, eles já não eram mais oficialmente spare, né? Porque cada irmão mais velho deles já tinha pelo menos um filho, né? Vamos dizer assim. No caso do William, tinha até mais. Já estava exatamente no terceiro, né? A Kate tinha acabado de dar a luz ao terceiro. Mas, realmente, essa coisa de você criar o segundo menino com a cabeça de ser o substituto do irmão em alguma tragédia, e, ao mesmo tempo, puxar o tapete dele quando, então, a natureza chama e o irmão mais velho casa e tem os filhos, é um problema de criação, né? É um problema, sim, que a gente sabe que são pessoas que, como a Moira sempre fala, não são como a gente, não são gente como a gente, né? Tem uma vida extremamente privilegiada, com um monte de empregado fazendo tudo, até para limpar a bunda deles. Então, cresce com a cabeça maior do que tudo, né? Se achando imprescindível, importante demais, e com aquele sentimento de que todo mundo tem que servi-los, né? Talvez o Andrew tenha disfarçado um pouco mais, porque o Andrew realmente se tornou um herói de guerra. Mesmo que a gente ache que tenha sido um tantinho de exagero algumas coisas que dizem que ele fez, principalmente lá na época da briga lá com das Malvinas, né, com a Argentina, mas ele provou que era piloto, né? Tem lá uma condecoração que ele recebeu, porque ele pilotou e foi até lá a Argentina e fez e aconteceu, e quando voltou foi alçado herói. Se isso realmente aconteceu do jeito que está no Wikipedia, vamos dizer assim, tanto faz, né? Tanto faz. O importante exato, o importante ele foi alçado herói de guerra. No caso do Harry, há controvérsias, porque ele se inscreveu como militar. A gente não sabe se foi pelo fato de que todos os homens da família Windsor, Windsor Mountbatten, têm que passar pelo serviço militar, ou se foi uma forma de fugir da faculdade. Pode ter sido os dois. E ele nunca voltou, assim, ele nunca fez faculdade, né? Nunca fez, nunca assim, fez. Nem por correspondência, nem durante o lockdown, nada. Nada. Então, mas existem relatos de que ele ficava na cabana jogando videogame. No livro dele, ele matou 25. Ah, sim. Pessoalmente. Provavelmente no jogo. Eu lembro que quando eu era novinha, bem novinha mesmo, tipo pré-adolescente, eu não sei se você vai lembrar, Moira, tinha aquelas
aquelas lojas de jogos. Eu acho que ainda existe isso, né? Aquelas lojas que tinha pinball, não sei o quê. E existia um jogo É. chamado Bazooka. Tu lembra disso? Ainda existe Não, isso, gente? Diz eu não aqui. gostava muito de jogos. Fala aqui se você Não é, lembra, né? não é que eu gostasse, mas quando a gente estava num determinado passeio em família, e que calhava da gente entrar, e aí meu pai comprava umas fichas, né? E eu ia direto na bazuca. Eu não gostava muito do pinball, não gostava do de dirigir, eu gostava da bazuca. Não que eu fosse excepcionalmente boa na bazuca, porque eu saía Mas matando a era. ambulância aí, né? Mas tinha essa coisa de assim, geralmente no primeiro jogo, na primeira ficha, eu matava mais ambulância e paciente do que realmente os inimigos, mas depois você vai pegando o jeito. Então, assim, na minha cabeça, eu acho que era exatamente o que acontecia com o Harry. Ele ficava lá no joguinho dele, lá, matando o pessoal, e na cabeça dele, nos sonhos de grandeza, os 25 que ele diz que matou, deve ter sido um desses jogos muito difíceis, entendeu? Eu vi que os caras lá, os amigos horroristas, já até soltaram, não sei se é verdade, soltaram um comunicado dizendo que ninguém quer matar ele, não. Ninguém se interessa por ele. Pois É é, assim, nem isso, né? não sei Nem isso. se esse grupo horrorista faz assim um comunicado, venho por meio deste avisar que, né? É Mas verdade esse parece. bilhete? Não quer, ninguém nem quer saber dele, não. Agora, pode ser também, Vânia, que tenham deixado o Harry trancadinho numa cabana, numa tenda, seja lá no que for, num bunker, porque o outro Spare correu risco. Porque do Ele momento que ele trabalhou durante um levanta tempo, né? voo, no momento que ele levanta voo, você está em risco, né? Sim. Qualquer um de nós. Assim, basta estar vivo, está em risco. Não, tudo bem, mas se você está numa aeronave uma aeronave militar em terreno inimigo, quer dizer, você está correndo risco. Então, talvez É, por isso tenha saído algum tipo de norma dizendo, olha, o próximo Royal, vamos correr risco não, que é para não meter a mão em cumbuca, não tem necessidade disso. existe essa possibilidade porque enquanto o William estava trabalhando como piloto de ambulância, né? Porque na verdade o helicóptero dele trabalhava como ambulância, né? Como rescue. Eu acho que eles já tinham George, né? Naquele período que eles moravam naquela outra cidade. Eu acho que Acho eles já que pegaram, eu né? não sei se o menino era bem novinho. Fala aqui, se Pois você é. sabe de como. Eu não lembro, teria que ver as datas, mas de qualquer maneira, se George fosse muito novinho, bater na madeira, sempre tinha a possibilidade de acontecer alguma coisa com a criança, né? Então, Uhum, realmente, o Harry teria que se manter vivo ainda como um spare do spare, né? uhum. Mas, de qualquer maneira, eu acho que isso aí é uma lei, né? Eles realmente teriam que manter os sucessores vivos, tudo bem, não estou contestando a lei, mas é aquela necessidade que ele teve de se alçar herói de guerra, né? Dá uma melhorada, né? Porque Para ver você vê se. que no caso do Edward, né, que não era nem expert de coisa nenhuma, ele, de certa forma, não escondeu que ele não gostava da vida militar, tanto que ele abandonou, né? Ele tem hoje em dia todos os uniformes, as medalhinhas, não sei o que lá, vamos dizer, com todas as letras, por nepotismo, porque ele é filho da rainha, porque agora ele é um dos braços direitos do atual rei, ele agora é duque de Edimburgo, então ele tem que ter medalha para botar no peito, porque vai ficar muito feio O ter toda Edward, aquela solenidade, ele não tem nada para pendurar, para ficar com o ombro meio caído assim, né? Se todos os irmãos têm, né? ele me parece ser um negócio assim, não vou falar, a gente pensa assim, se fosse comigo eu faria, mas você só sabe quando você tá ali no meio, né? Mas ele é um tipo de pessoa assim que faria o que eu acho que é o certo, assim, é melhor viver uma vida sem boleto do que ter dinheiro na conta. Ele me parece assim, aquele sujeito sentado no saco, sabe? Pô, minha vida é essa, tô de boa. Tô vivendo de boa. Vai lá cortar fita. Vou. Vem aqui, não sei o quê. Vou. Mas não sei o quê. Vou. E É, se ele tiver hobbies ou coisas, ou se ele fizer poção mágica de Wicca, não interessa, ninguém nem sabe.
A vida pessoal deles é muito discreta, É verdade. né? A gente não sabe nem os hobbies dele, é verdade, né? A gente tem uma noção de que ele goste de filmagens e fotografia, porque ele chegou a ter uma empresa, né, de produções e deu aquela merda toda, né? Quando ele fez a filmagem do William na escola, sem permissão, e aconteceu aquela brigaiada toda na família. Mas, realmente, a vida, tanto dele quanto da Sophie, é bem discreta, Muito né? discreta. E não quer dizer que eles sejam pessoas maravilhosamente Não, boas. Até não. parece, mas não quer dizer isso. Quer dizer que eles são discretos, Exatamente. Mas né? sim, então nessa Tá. casa do Spare tá igual. Vamos lá no próximo. As duas têm 2 filhos cada uma. Até que se prove o contrário. A Sarah tem a Sarah tem 2 meninas e a Megan tem um casalzinho. Ouvi dizer, né? As duas gostam muito de livros, de escrever, de ter livros para chamar de seus, de sua autoria. A Sarah tem vários livros, a gente já fez resenha de um dos livros dela aqui no canal, tá no Clubinho, que é A Bússola do Coração, o que é até diferente do título original, porque o título original é O Coração é a Bússola dela, né? O coração dela como bússola para ela, no caso, né? E em português ficou A Bússola do Coração. É a mesma coisa, mas é coisa diferente, tá? Mas ela sim tem muitos livros, de verdade, livros sobre ela própria e livros de romance histórico e livros, inclusive, de pesquisa sobre Victoria e Albert. Tem. Isso é uma coisa que eu sempre fiquei com inveja da Sarah Ferguson, que quando eu comecei a pesquisar, a pesquisa histórica e tal, é que ela tem acesso, né, Vânia? Ela tem acesso. Estou aqui com uma dúvida sobre Vitória. Vou lá, fulano, posso ir aí terça-feira? Vai lá e olha os arquivos pessoais de Vitória. Assim, puxa vida. Eu ainda estou achando um outro aqui, eu acabei de abrir aqui a Amazon Americana, ela tem um livro de 98 que é Jantando com a Duquesa, fazendo a refeição, as refeições de todo dia, uma ocasião especial. Então, ela tem agora, né, que são os últimos, livros de romance histórico, mas esse ela não escreve sozinha, ela escreve Eu com ia uma outra falar autora, isso. né, que a gente já fala nisso. Ela tem esse livro também de receber convidados, olha aí, coisa igual a Mega. Mega tem um programa, a Sarah tem um livro. Ela tem um livro biográfico, histórico de Vitória e Albert. Vitória e Albert. E ela tem biografias. Gente, só de biografia ela tem 3. E a série de livros infantis dela, que é Fulaninho, o Helicóptero Destemido. Verdade, verdade. E parece que nesse ela fez sucesso de verdade. Bom, de verdade. Né? Esse Fulaninho, o Helicóptero, ela que vendeu bastante e tal. Assim, a Mega pode ter ainda um livro de receita. E De de receber e biografia, tal. porque os livros Biografia. de... não, eu digo assim, de receita mesmo, porque a gente até chegou a comentar sobre isso assistindo aqueles episódios horrorosos, que pelo menos 2 dos convidados jogaram isso. Nossa, você deveria receber um livro. Olha, a gente já tem até a capa, que é Então, aquele spot lá, né? é possível que o lançamento desse livro da Megan, esse livro de receita, seja nessa tal temporada 2.
Pode ser. Porque a pessoa que estava gravando já sabia de tudo, já sabia dos Com produtos, já sabia de certeza. não sei o quê, e já devia saber do livro, entende? Então Exato. pode dizer que venha. Com relação à Bom, o livro infantil, a gente tem aqui, a gente não, ó, que ótimo. Ela tem aquele chamado Banco, né? Que Tá dizem que é aqui. plágio, né? De um E ela outro tá com livro. outro plágio, né? Aí a gente vai falar, É, já teve até na nossa live, mas a gente até pode falar de novo, que é é. o tal daquela série Pearl, que todo mundo sabia que aquilo era copiado de alguém, né? Pois é, menina, mas assim, é aquela velha máxima de que ela tenta comprar os direitos, por alguma razão não dá certo, porque talvez ela nunca tivesse intenção realmente de comprar, mas só botar a mão no manuscrito, e aí depois desistiu de comprar, para poder aparecer com um projeto original próprio, que é exatamente igual àquele que ela disse que ia comprar. Coincidência. Muita Então, coincidência. E a coisa da biografia, que é que ela tem biografias, mas que na verdade não são dela ainda, Sara. né? Sara? A gente Não, Megan. não, a Meghan, porque tem biografias escritas por outras pessoas que ela não assina em coparticipação. Que aí, no caso, as outras pessoas seriam ghostwriter, como aconteceu com o livro do Harry. A gente sabe que ela vai soltar. Provavelmente, assim que ela se divorciar dele, ela vai usar isso como trunfo para contar a versão dela. Mas isso eu também ainda queria puxar esse novelo com você, Moira, pelo seguinte: qual é a necessidade da própria Sarah, com ou sem ghostwriter, que a gente sabe que estava com, escrever 3 biografias? Então. Que tanta história sua do passado. Então, que vida é essa que vida é essa que merece tanta, né? Tanta coisa. Olha só. Eu acho que isso é um dos pontos aqui. As duas têm de igual que são absolutamente loucas por dinheiro. As duas têm, assim, cifrão nos olhos. O problema de Sarah, não sei qual é, o que ela gosta de gastar. Ela nunca vi, assim, uma pessoa muito cheia de luxos, de roupas e bolsas e sapatos. Ela tá sempre no limite do ruim. Assim como as filhas. Uma das filhas casou bem e deu uma melhorada a olhos vistos. A outra também está sempre no limite do ruim, né? Quando ela era casada com Andrew, ela era chamada mesmo de jeca e daí para baixo. Ainda mais comparada com Diana, né, e tal, era bem jeca. Mas a Meghan, a gente sabe que ela gasta, né, nos temperos lá que ela gosta, os goró que ela gosta lá dizem, e ela gosta de marca, que já tem um monte de blind item dizendo que ela vive pedindo amostra grátis, quando não dão, ela gasta um dinheirão na marca, para ver se a marca adota ela e não adianta. Se eu fosse Hermê, eu não ia mesmo querer gastar dinheiro com ela. Quando ela usa aquele chinelinho Hermê que tem até na Shopee, ela usa para desfilar na frente de veterano de guerra. Aquilo, puxa vida, acabou. Acaba com a marca, né? Mas as duas são absolutamente loucas por dinheiro. Então, eu acho que a Sarah, para mim, também como a Meghan, atira para todo lado. É livro, é negociata, é vigilante do peso, é 011 1406, é cachorro da rainha, não sei, ela corre atrás de pagar o seu boleto. Por isso que eu acho desse monte de livro sobre ela, entendeu? É que eu fico imaginando o seguinte, é um estilo de vida muito caro, né, o Moira? Muito caro, porque você, tudo bem, eu não estou falando em termos de elegância, porque elegância você tem ou você não tem, né? Você
ter aquele jogo, aquela visão do que realmente fica bem em você, principalmente quando você não tem um personal stylist que você ouve, né? Porque um personal stylist, ele é pago para isso. Então, ele vai dizer qual é o comprimento de saia, o tipo de saia, quais são as melhores cores, por causa daquela coisa de visagismo. Mas eu não sei até que ponto que a Sarah tinha isso lá na época que era casada com o Andrew. E a gente sabe que no caso da Mega, a Mega não escuta ninguém. Ela veste o que ela quer porque ela, né, se acha perfeita. Mas, de qualquer maneira, é um estilo caro, porque você meio que se vê obrigada a usar boas coisas, e para elas, principalmente para a Mega, boas coisas é sinônimo de marca cara, e você tem que correr atrás. Então, a coisa é assim, elas são loucas por dinheiro? Bom, eu também gosto de dinheiro. A Moira também gosta de dinheiro, tanto que a gente trabalha para pagar nossos boletos. Só que parece, a definição do louca por dinheiro é que acaba tirando para todos os lados, porque nada do que faz com uma convicção, faz com uma diretriz boa. Então não dá certo. E aí tem que ficar mudando, e mudando, e mudando. E nem então, investe, essa é a sensação, né? que passa. E nem investe, né, Vânia? Porque às vezes o negócio não dá certo de início, mas você investe no negócio. As duas, assim, começa o negócio, não deu certo, já pula fora e já vão para o próximo. Exato, exatamente. Por quê? Porque continua gastando, pensando em termos daquela vida boa que tinha quando morava lá em algum palácio, e os boletos começam a chegar, as contas começam a bater na porta, só que aquele negócio que você recém começou, não sei o quê, não está te dando a receita para cobrir o boleto, então vou ter que fazer outra coisa. Então, aquilo ali fica abandonado para poder passar para o próximo. No caso da Sara, ela já fez até propaganda do que, amor? É liquidificador? Liquidificador. É aquela típica propaganda Polishop. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não é nem muito fácil de achar, não. Nos anos que ela morou nos Estados Unidos, ela fez de tudo. Ela não... Também, assim, de uma certa maneira, até assim, uma guerreira, porque ela correu atrás de tudo. Então, ela fazia participação nesses programas feitos no Shoptime. E tá vendo? Aqui tá dizendo aqui, tá vendo o liquidificador, o livro de receita, não sei o que, tá falando, R$ 59,97, não sei o que lá. Tá vendo? E são vários programas isso. A gente não pode esquecer que, principalmente durante esse período aí americano dela, obviamente, ela não estava morando com o marido. Então, ela realmente precisava de dinheiro, gente. Depois que ela voltou para a Inglaterra, ela voltou a morar com o Andrew. Então, tem até um livro dela, que é o que eu sei agora, que foi lançado em 2003, né? E tem um outro que ela lançou, que é Encontrando Sara, que é de 2011, já estava naquele período de vou voltar para o meu marido. Porque aí ele voltou a sustentá-la. A bem da verdade é essa. Né? Ele, mal ou bem, ele tinha uma big mesada, que foi cortada há pouco tempo por Charles, né? Que ele ganhava, acho que era 1 milhão de libras por ano, né? Então, morando naquele castelão que ele não abre mão, né? E uma big mesada, além dos investimentos que ele tem, tinha, né? Então, ela passou a ter uma vida bem melhor, né? E aí fica nessa sensação de que eles voltaram. Eu não sei até que ponto eles ainda ciscam na mesma cama de vez em quando, né? Porque isso também não é problema nosso, né? Mas... Eu tô aqui, você tá aí, né? Tô fazendo nada, você também. Exato. Não tem um negócio assim. Exatamente. Então, o que também, para mim, eu não vejo nada de errado, né? Se tipo assim, cede como um acordo, né? Mas é aquela coisa, né? É uma segurança que ela tem.
né? E aí fica, não, eu estou dando uma ajuda para ela porque ela é a mãe das minhas filhas. Também tá certo. Tá. Só que parece que essa empreitada dela de escrever livro deu um pouquinho mais certo. Por quê? Uma coisa que eu e Moira achamos. Não é ela que escreve esses livros, gente. Desculpa. Não lembro o nome da autora, teria que ver aqui na Amazon. Tem que ver. Olha, na verdade, na Amazon nem aparece, eu acabei de fechar. Porque é um segredo bem, não é bem guardado, ele é bem escondido. Porque eu li o livro, li e-book. E de início o livro é bem legal. E aí ele faz meio que uma barriga grande. E aí ele tem um final satisfatório. Depois que acabou, eu estava passando as últimas páginas, né, falando quem sou eu, não sei o que lá, que aí você descobre que é meio uma história, não autobiográfica, mas é uma história inspirada numa parenta dela, que realmente tinha parentada com a família real, não sei o que, nananana, e aí vem uma última página da fulana de tal, que é uma autora de romance que tem mais de 40 romances já publicados e autopublicados, tanto de romance de época quanto de romance contemporâneo. Aí eu falei, viu aí? Exato. Então, Eu estou tem aqui com a página aberta. As capas são bonitas, as capas americanas, viu, gente? São bem bonitas. Dos livros dela, né? Diz que é uma novela da era vitoriana, né? Que é o período que a Sarah Ferguson mais gosta, porque realmente ela é uma fã ardorosa da Vitória, né? Tanto que uma das filhas tem o nome da filha de Vitória, né? Não, mas eu não estou nem vendo essa daí, eu estou vendo a que tem as moças na capa, né? Porque geralmente tem diferença quando é capa hardcover e quando é capa do paperback, como é que é o nome? Impresso. Tem uma aqui que ela usa essa imagem de Tissot, essa imagem é maravilhosa. Linda, linda. Essa que tá aqui Tissot comigo. fez essa garota assim com uma cara de né? Ainda tem um pub junto, é maravilhoso. Mas vocês notem bem a capa, não tem o nome da segunda autora. Não tem. Não tem. Então, aquele negócio que a gente já falou, e claro que você concorda se você quiser, que todo mundo tem um preço, tá? Para umas pessoas o preço é alto, para outras pessoas o preço é caro. Para essa autora, o preço você não vai aparecer. Eu vou te colocar na última página. Se o leitor for até a última página, o leitor vai descobrir que não foi Sarah Duquesa de York que escreveu. Foi fulana de tal, seguindo o enredo e a orientação e talvez o acesso à pesquisa, porque eu também acho muito difícil que a FEG não me parece o tipo de pessoa que fica sentada numa biblioteca olhando aqueles tesouros, né? Pois é, não sei. Posso, é muito, muito possível, talvez até provável, mas... E aí, tanto isso quanto as biografias de si, também tiveram um ghostwriter. Sim. Aí, Vânia, eu vou te falar como autora, tá? Eu acho injusto. Acho injusto. Sim, eu também acho. Porque se você tem, por que essa pessoa não aparece na segunda página? Não, ou então não tem um poderia aparecer. agradecimento a essa pessoa? Poderia aparecer na capa com uma letra menor, mesmo que desse um destaque maior para Sarah, como está aí nessa capa, mas poderia, né? Nesse local aí que está escrito Duquesa de York, que é outra similaridade que ela e Meghan têm, né? De ficarem, eu vendo porque eu sou duquesa, né? É a assinatura das duas. Poderia estar o nome da outra, né? E fulana de tal. Por que não, né? Também as duas têm a similaridade de usar o sobrenome de solteira, né?
sim. Tanto Markle quanto Ferguson, né? Exatamente. Ferguson. Exatamente. Mas, por outro lado, já falando no nome, vamos falar uma diferença que é sobre se dar bem com a família própria, que eu digo, né? Porque a Sarah se dava bem com a família, inclusive ela era muito apegada ao pai, o pai lidava com os cavalos da rainha, se eu não me engano. Ele tinha uma coisa de estábulos, ou treinador, ou de cuidador. treinar cavalo para corrida, alguma coisa assim que tem a ver com cavalo, tá? Agora realmente eu não lembro E exatamente. ligada à família real. Ela, Era, além de se dar exato. bem com a família dela se dava bem com a família real. Exatamente. Então, isso já é diferente da Meghan, porque a gente nem precisa aqui entrar em detalhe o fuzuê que é, né? Apesar dela levar o sobrenome do pai, né? Mas ela nem tchum com o pai, né? Ela só muito mal e porcamente faz a mãe aparecer. A mãe apareceu um pouquinho mais no período pré-casamento, casamento, né? Porque foi a única parenta que foi, né? A única família que foi. E depois, quando eles voltaram para os Estados Unidos, alguns poucos eventos que a mãe foi junto, e teve uma revista, que eu não lembro se foi Pessoas, agora eu não lembro. Eu acho que foi uma dessas aí, que ela apresentou a casa que ela comprou para a mãe, né? Então, tinha as fotos dos cômodos da casa. Mas aí, eu vou até abrir um parênteses com isso, Moira. Eu estava lendo... Não. Apareceu para mim um Reels, um Short, alguma coisa assim, que eu não vou lembrar agora qual é o nome da pessoa. Parece que foi uma pessoa que era uma influencer, né? Não era nem atriz, era uma influencer, dessas assim, bem poderosa, né? Que ganha muito dinheiro vendendo sei lá o quê. E ela fez uma série de shorts, de vídeos, sei lá o quê, dizendo que tinha comprado uma casa em Cancún. Pois bem, o dono da casa veio a público dizendo que era mentira, que a casa era alugada porque a casa era dele. E aí, com isso, a influencer foi cancelada nas redes sociais e sumiu, né? Aí eu estou aqui pensando, a gente já vive falando que essa tal mansão de 16 banheiros que eles dizem que é deles, é, na verdade, um oligarca russo, né? Que, na verdade, é uma mansão alugada. Essa casa da Doriana provavelmente também foi alugada, gente. Não estou acreditando que ela comprou casa para a mãe coisíssima nenhuma. Você acha que Dória recebe um salário dela para ficar de boca fechada e jogar o jogo? Eu acho que sim. Eu acho. Pode não ser uma coisa muito grande, mas para uma pessoa que não ganha muito como instrutora de yoga, sei lá, vamos chutar, qualquer 20, 50 mil tá bom, né? Para mim já tá maravilhoso. Não é para uma pessoa que oficialmente mora sozinha, porque a gente não sabe nada da vida romântica da Dória, então eu acho que ela paga a mãe, sim. Porque a Dória, ela também é bem discreta. Mas veja bem, gente, antes que alguém já venha falar assim, mas eu não vejo nada demais de uma filha ajudar a mãe, se a filha é rica. Não, eu também não vejo nada demais, tá? Inclusive, já até respondendo, uma pessoa me perguntou da resenha lá da Evita Peron, se você não viu, vá lá ver em 2 partes, porque o livro era tão emocionante que eu tive que dividir em 2 partes. Ela gostou tanto disso que quando a gente foi à Argentina, a gente foi ao Museu Evita Peron por causa dela, para mandar as fotos e as coisas para ela. Pois é. Que é assim, eu não tenho vontade de conhecer a Argentina, por incrível que pareça, mas se eu for, eu vou direto no museu.
É bem E, legal, tá? É bem legal. Eu fui, assim, para te agradar, mas é bem legal. e aí perguntaram, mas enquanto ela estava no poder, ela ajudou a mãe e os irmãos? Sim, ela ajudou a mãe e os irmãos, o que eu não vejo nada demais, tá? A única diferença é que, diferente dos atuais governantes, ela não fez a mãe e os irmãos ficarem milionários, sem nenhum talento, e, puf, abri uma empresa e fiquei milionária. Agora, ajudar, eu acho que se você é a filha rica da família, e você ajudar seus pais, tudo de bom, gente, Tá nada certo, demais. tá certo. Assim, existe e aí vai entrar um pouquinho daquele nosso veneno, que existe a diferença entre você, por estar bem de vida, você ajudar os seus pais, né, até dando uma mesada, né, e existe a diferença de você comprar o silêncio da tua mãe. O que a gente opta pela segunda opção. Mas, até que se prove o contrário, ela só ajuda a mãe. Eu acho, sabe? Eu acho que ali existe algum tipo de acordo. Só abrindo outro parênteses, por incrível que pareça, essa roupa da Mega é a roupa que eu mais gosto nela. Eu achei que ela ficou tão bem nesse evento dos veteranos, com esse chapéuzinho e esse, porque ela estava com esse casacão, uma bota preta até o joelho. Eu achei ela super elegante nesse dia, cara, muito elegante mesmo. Pena que ela não repetiu o molde, entendeu? Até o cabelo dela ficou bonitinho aí nesse dia. Olha só, né? Eu falando bem da Mega, né? Mas, sim, eu sou uma pessoa que eu gosto de ser justa. Que nem a outra lá. Eu não achei, assim... Assim, claro, tem boas escolhas que ela faz. Esse aqui, não é? Eu achei que esse dia... Ela estava perdidinha nesse evento, tá? Tem esse cara aí atrás dela, esse courtier, que fica o tempo todo bizizinho no ouvido dela, falando, vai para frente, faz isso, volta para trás de ré, faz aquilo, não sei o quê, porque ela estava crua. Mas eu achei que ela estava tão bem com essa roupa nesse dia, cara. Nunca mais. Eu achava mais bonito quando ela usava umas roupas mais sequinhas, assim, eu acho que combina mais com ela. Essa roupa aqui, por exemplo, que é uma roupa que ficou famosa ou infame por causa da capa do livro, mas é um tipo de roupa que eu acho que ela fica bem, porque ela tem umas pernas muito finas e ela é meio quadrada, né? Aqui, eu acho que ela fica melhor, assim, com uma coisa mais seca. Essa roupa aí também, ela ficou bem, é verdade, mas eu não O sei, sapato eu gostei da mais da perna. pele, tudo. É porque, assim, aí ela já ferra tudo. Inclusive, eu vi um blind item hoje, nem me lembrei de pesquisar, não sei se você sabe. Beyoncé tem linha de produto de cabelo? Olha a gente saindo completamente do tema aqui. Vamos lá, é a fofoca. Um blind item falando que quem é que vai querer comprar produto de cabelo de quem só usa peruca? E de quem só usa peruca há muito tempo. Aí fala de uma das meninas Então, eu fiquei para procurar. Fala que uma das meninas que era do grupo dela, de adolescente, foi obrigada a pintar o cabelo de vermelho até o cabelo cair. E aí teve que usar peruca também, porque todas as outras usavam peruca. Aí eu pensei, Destiny's Child. Children, whatever. Sabe? Não, ia pesquisar isso, sim, só para passar o tempo que esqueci. Agora me lembrei, porque eu vi cabelo. E Megan também é uma pessoa que tem uns problemas com cabelo, né, menina? Usa umas perucas estranhas, não tem necessidade disso. Bicho, tem cabelo, assume teu cabelo, bicho, né? Olha, sabe? Vamos lá, aí voltando à coisa da família, então primeiro eu falei, né, a diferença, não se dão bem com a própria família. E como você disse, também tem a diferença com relação à família real, porque apesar da Sarah ter feito um monte de merda, mas ela não fala mal da família real. Não fala, nem em entrevista, nem em livro.
Nada. Inclusive a Oprah, né? Porque a Oprah fez de tudo para ela falar umas besteiras e ela segurou firme. Exato, né? Isso elas têm de igual. As duas deram entrevista para a Oprah. Mas a Sarah não falou mal da família. Não falou. Entendeu? E tanto que, no final, ela voltou a morar com o marido, ou ex-marido, começou a ser aceita de volta nos eventos, né? Entrava lá como uma convidada bem secundária, mas voltou, né? Agora ela está participando de boa, ela foi aí na missa de Páscoa com o marido, né? Uhum. E até recebeu, né, pelo testamento da rainha, recebeu os cachorros de herança. Uhum. Então, eu acho que do jeito que a rainha adorava aqueles cachorros, ela não ia deixar para um inimigo, né? Sabendo que o inimigo ia fazer cachorro quente, né? Então. Não, assim, isso talvez seja um motivo dela continuar sendo aceita nos círculos reais, não só os círculos assim, os nossos, porque assim, eu ainda acho difícil, tá? Engolir Andrew no meio da família só. Na família ele faz o que ele quiser, tá? Mas ele pode entrar e sair da igreja sem ser visto. Ele não precisa ser visto com a família. Ele pode, porque olha só, não coitado. Caraca, o cara tem, meu Deus, ele foi acusado de mexer com pequenas porções. E ele pagou para isso. Outro dia eu estava vendo aquela americana que botou uns cílios desse tamanho, acho que ela botou boca também. Não sei quem é. O nome dela na ponta da língua, me esqueci. Ela dizendo, não, é bem verdade que ele nunca foi condenado em nenhum tribunal. Uai, mas ele pagou. Aí olha só. Aí, de novo, vamos discordar. Eu acho que, se o evento for um evento que tem a ver com a monarquia, com o rei, com varanda, com passear de carruagem, ele não deve participar, até porque ele não é mais Royal Senior, apesar de ainda ser irmão do rei. Agora, era Páscoa, amor, era a igreja está aberta para todo mundo. Então, faz o que ele quiser, Vânia, eu acho que ele tem que ir, eu acho que ele não tem que fazer o passeio. O passeio público é um evento da firma. Estar na missa ou estar no jantar de Natal ou no amigo oculto, tanto faz. Mas essa parte pública, que é uma parte da firma, eu acho que não. Na minha opinião, tá? Eu acho que não. Ok. Nem ele, nem Harry, eu acho que não cabe. Pois é, mas assim, ele estar nessa missa aí domingo, para mim, é aquela coisa, né? Não fede nem cheira, foi à igreja, é Páscoa, ressurreição de Cristo, perdoar os inimigos, essa coisa toda. Então, assim, para mim, agora, se tiver uma coisa, um evento, que aí, apesar que o Charlie cortou, né, o lance da varanda o máximo possível, mas se ele voltar a trazer o povo para a varanda, no caso, assim, trazer as sobrinhas, não sei o quê, né, porque... E o Andrew aparecer, aí eu já acho que está errado. Aí vai realmente parecer que o Charlie passou a mão na cabeça, perdoou todos os pecados, e o que eu acho difícil, né? Porque o cara já mandou o outro sair da casa, já cortou a mesada, o pagamento anual, né? Então, assim, acho difícil ele voltar. Mas ele tirou a casa mesmo? Ou isso continua no disse-me-disse? Acho que o cara ainda está morando lá. Ele, é aquela coisa daqui não sai, daqui ninguém me tira. O Thiago pediu, ele não deu. Aí ele falou, tá, então você agora vai ter que pagar mais caro, porque a gente sabe que, apesar do pessoal da família pagar um aluguel simbólico, eles pagam aluguel
para a rainha, né? No caso agora para o rei. Mas é um aluguel simbólico, né, Moira? Porque realmente um aluguel de um castelo daquele, de um palácio ainda daquele, né? né? Dentro daquele condomínio, né? Que não paga taxa de condomínio daquele lugar, daqueles jardins, aquela Exato. segurança, aquele negócio. Sim, sim, sim. Então, é um aluguel. As próprias sobrinhas, né, Olha, que pagavam, né? Eu acho que não pagam mais. Acho que agora elas moram em outro lugar. Nem moram sei, porque eu fora, também né? não fui pesquisar. Sim, Vânia, eu acho que nesse ponto, Betinha foi uma mãe mais cuidadosa do que o Charles foi. O Charles é um pai meio relapso nisso. Por quê? É o doentinho da família. Se você deixa o doentinho ir para longe, o doentinho vai fazer cagada, sabe? Então todo mundo sabia que Andrew era o doentinho, né? Era o vaidoso, era o coisa, era não sei o quê, né? Era o que gostava de ter ursinho de pelúcia vestido de marinheiro, quer dizer, né? E Harry, né, coitado? Harry, né? Então, eu acho que assim, o doentinho tem que manter perto, cara. Para ter controle, para ajudar, até para O ajudar. problema é como prender esse homem na Inglaterra. Não sei. Não sei. Mas estou te falando, então, o Andrew ficar no condomínio, não acho errado. Eu acho que ele tem mesmo que ficar perto. Porque ele perto, ele já faz umas cagadas, imagina longe. Esse outro também tinha que estar dentro do condomínio, arrumar, sei lá, um negócio para enfiar ele e ele ficar lá. Que vai ser o futuro dele, né? Acho que ninguém Sim, ele vai duvida voltar para casa, gente. que vai voltar. Ou vai acontecer alguma coisa muito triste com ele. Ele Tá bom. só não volta se acontecer. Mas ele vai voltar, sim. Mas sim, vamos Vão voltar lá arrumar um para. condomínio para botar ele. Tá, então. O que elas têm de diferente ainda? Meghan tinha uma carreira antes e Sarah casou novinha, né? Sim. Sarah tem 500 escândalos com amantes. Meghan ainda não tem. Os escândalos dela têm a ver com dinheiro. O amante dela é dinheiro. Então, exige. Tem esse do pé, que eu acho até por isso que aquela autobiografia dela, ela aparecendo bem com o pé para frente, assim, eu acho que é por causa desse escândalo. E esse, para mim, é um negócio imperdoável, porque ela pode ter quantos amantes ela quiser, mas ela estava de férias com as filhas. E o amante. Aí, Vânia, meteu a criança no meio, para mim não tem desculpa. Não é possível que você não pudesse deixar essas crianças com ninguém da família real, ou tua mãe, ou para você sair com seu amante, você tem que expor as crianças a isso. Isso para mim, sinceramente. Mas a Meghan ainda não tem escândalo com amante. E Meghan também ainda não tem escândalo de vender acesso privado ao Harry, que eu até acho que ela faz, que é vender o acesso a ele. Nessas coisas, nesses eventos, esse negócio de dar uma palestra, não sei o quê, eu até acho que é ela que meio que agencia o cara, mas não tem esses escândalos ainda, como Sarah tem, de vender. Ela é meio que a Booker, né, do Andrew, todo mundo sabe disso, ela já foi pega em filmagem, fazendo isso, recebendo mala de dinheiro, para dar acesso a ele, e ele, por conseguinte, dá acesso à mãe ou ao irmão. Então, isso elas têm de diferente. Ainda não tem esse tipo de escândalo. Certo. Coisas iguais. Ainda temos coisas iguais, parecidas, né? As duas gostam muito do show business. A Sarah, numa determinada época, aceitou ser... foi rosto, como é que fala?
garota propaganda do Vigilantes do Peso. Eu acho que nessa época as duas eram a Oprah também, porque a Oprah também tá magrinha aqui. Essa é uma fase ótima da Oprah. E a Sarah também tá bem magrinha e tal. Eu acho que talvez as duas fossem nessa época. Ela tem esse negócio de fazer qualquer coisa, já entrou em Friends, já entrou em coisa e tal. É assim. E a Meghan não é a Meghan, né? Ligou uma câmera, ela já dá um ciricutico. As duas, Vânia, são meio sem classe. Vou te falar, não sou aquela que, como é que é aquela influencer? Poder pode, mas não deve, né? Não sou, tá? Mas eu consigo avaliar que uma pessoa não tem refinamento e não aprendeu. Porque as duas tiveram chance de aprender. Essa é uma foto nova dela. Eu lembro que quando ela e o Andrew anunciaram o noivado, que eles anunciaram também do lado de fora da casa, andando pelo jardim, não lembro em qual jardim, de qual castelo, mas palácio, né? Mas eles estavam assim, de braço dado, andando, e os fotógrafos, né, os repórteres acompanhando, e o jeito dela falar, o jeito dela brincar, não estou falando que ela tinha que ser uma pudica, né, fingindo, mas, assim, mostrava uma certa liberdade, assim, de fazer piadinha, fazer gracinha, de gargalhar, entendeu? O jeito que ela, né, aquela gargalhada de jogar a cabeça para trás. Aí o pessoal começou a linkar isso, porque tem cabelo vermelho, né? Que tem essa lenda, né? Esse estigma que toda pessoa ruiva tem sangue quente, então ou ela é muito brigona ou ela é muito expansiva. Então, você está vendo, assim, até os tipos de foto, fazendo careta, fazendo gracinhas. Então, o negócio já mostrava ali. E nem era para ser assim, vamos dizer, porque o pai dela tinha acesso à família real através do trabalho dele. Então, ela não era de todo uma desconhecida do pessoal da família real. Ela já tinha ido para Balmoral quando bem novinha, por causa dos cavalos, entendeu? Então, essa coisa de saber se comportar não era tão difícil. Diferente da Meghan, não digo nem a coisa da educação, eu digo realmente da coisa protocolar, da etiqueta, da nobreza, que a Meghan não tinha obrigação de saber. Afinal de contas, ela foi criada nos Estados Unidos. Mas teve oportunidade, né, mais de uma vez, porque foi oferecido a ela pessoas professorais, né, mais de uma vez, e ela se recusou, inventando 1 milhão de desculpas e dizendo que, no final das contas, quem ia ensiná-la era Harry. Ensinou bem pra caramba, né? Tanto que ela fez aquela vergonhosa lá no documentário, que fez aquela, né? Aquele falar maléfico que a gente ama ver, né? E ainda botou a culpa em Sarah, dizendo que foi Sarah que apareceu correndo para ensinar ela a fazer lá. Nossa, na hora que eu vi isso, eu falei assim, gente, isso é mentira, isso é uma fanfic assim de adolescente. Porque a Sarah saiu correndo de dentro de casa para me ensinar a fazer. É aquela coisa, é a mulher que tu me deste, né? Eu tenho que botar a culpa em alguém. E se eu botar a culpa numa pessoa que já não é oficialmente da família, e que é conhecida por ser também uma pessoa muito escandalosa, então tá beleza. Então vamos botar a culpa na Sarah. Agora, as outras coisas a gente bota a culpa em Kate, bota a culpa na Anne, bota a culpa até no avô que tá morrendo no hospital, entendeu? Aí a gente vai
né, compartilhando as culpas. Assim, eu acho que as duas, porque assim, ai, mas é o jeito dela. Ela pode ter o jeito que ela quiser, bicho, mas olha só. Isso ali, do momento que for dito que você tem um caso com um desses caras, você tá no olho do furacão. Pra que tu vai dar lenha pra fogueira? Fica na tua. Né? Não, porque a rainha gostava dela, porque ela tinha esse jeito expansivo, a Fergie, né? Que a rainha convivia com a família, já quando ele falou, eu tô saindo com a Fergie, que lindo, eu gosto muito dela, ela é uma menina ótima, não sei o quê. Tudo bem, Vânia, mas aí é de novo aquele negócio que eu falo sempre, eu sei que tem muita gente que não gosta, e tem até quem não concorde. Isso é um business, isso é um emprego, isso não é uma historinha de amor que casou com seu príncipe encantado, não é. Isso pode ser dentro de casa, mas quando você está em público, isso é um business, essas pessoas representam uma instituição. Então, quando você está representando a tua empresa, tu não fica, né? Então, as duas, Kate já fez, Diana fez uma entrevista de noivado, coitada, parecendo que estava com a arma na cabeça, né? Depois, Kate já fez um pouco melhor, assim, muito. Estava constrangida também, mas estava, né? Riu e Estava tudo. nervosa, né? Eu acho que o problema dela era o nervosismo, né? Aí Sarah fez essas caras e bocas. Aí vai Meghan e faz a mesma coisa, porque, né, uma pessoa que se dá bem, que tem intimidade com as câmeras, e aí faz esse negócio. Tá. Tem muita gente que diz, nessa entrevista eu já vi que ia dar ruim. Pela maneira que ela se comportou nessa entrevista, eu já vi que ia dar ruim. Eu confesso que eu também não tinha muito interesse. Eu sei se né? Tá animada, mas Mas eu acho que aquele trechinho que você botou ainda agora, que é um GIF, não foi o que apareceu. Isso aí é o pessoal filmando, né? Mas isso aí ficou nos bastidores. É porque, como mostraram muita coisa de bastidor, e aí mostrou, na ocasião, para provar como que eles tinham um encaixe perfeito, porque eles já brincavam, eles estavam muito à vontade, não sei o quê. Então, por isso que esse trecho aí acabou sendo exibido, mas não durante a entrevista. Tem um outro GIF, eu Tem não sei um que se eles fazem assim também, né? Os dois fazem isso que assim eu com o tô braço. procurando, meio que assim, né? Explicando o negócio. Uma dancinha lá. Então, assim, o intuito era mostrar o quanto eles já estavam bem encaixados. Até porque, como eles já estavam namorando escondido há pelo menos um ano, né? Ele vivia viajando, ela ia também para Londres para se encontrar escondido. Então, é claro que eles já tinham mais do que liberdade, né? Então, eu acho que o intuito de mostrar esse bastidor da entrevista foi para mostrar isso, né? Mas depois a gente viu que era para mostrar que não tinha classe, né? Pois é, às vezes a edição de novo já foi, né? Essa entrevista a gente nem pode ficar mostrando muito, não, porque a gente já tomou gancho por causa dela. Uma vez numa live a gente mostrou aquele caminho que eles fizeram pelo jardim, fizeram a gente tirar. Pois é, mas eu então achei assim, que eu tinha salvo esse outro GIF. Mas esse, então, foi mais disso. Isso aí foi da parte dos bastidores. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a falta de classe dela mostra também no não respeito às regras. Porque já quando ela era Royal Senior, ela sempre passava à frente dele. Ela não respeitava a hierarquia, né? E ele
ficava constrangido, acabava deixando ela passar na frente para apresentar, para apertar a mão do pessoal. E tem aquele momento que ela estava vulgo grávida da primeira, né? Que eles foram numa exibição de não sei o quê, que a Elizabeth ainda estava viva, óbvio, e ficou aquele constrangimento na porta da entrada da exibição, que o Charlie falou que eles nem eram para estar ali, que era para eles então ficarem lá para trás, e ela continuou andando, e o Harry junto, e aí teve que vir um courtier do outro lado da sala para vir escoltá-los para ficar parado lá, porque ali naquela exibição era para entrar a rainha, o Charles com a Camila e o William com Kate. Então ficou assim um clima que saltou aos olhos, né? Então, quer dizer, ela não respeitava nem a presença da rainha. Não, eu só Aquela tenho vez esse também que a aqui. gente já falou que ela pegou a flor que era para a rainha, naquele único evento que ela saiu com a Elizabeth, com aquele cabelo solto que a Elizabeth tinha mandado ela prender e botar um chapéu, e ela se recusou. Foi. Então, gente, não tem como passar pano. Sorry. E aí, uma última coisa que eu tenho aqui é que as duas não têm noção do ridículo. Talvez porque sejam assim tão lobinhos. Tem alguém fazendo alguma fumaça aqui perto? Algum vizinho? Ixi, já começou. Ou tá fumando na janela, ou tá com aquele defumador, incenso, ou tá alguma coisa aqui, ó. Já tô com o nariz. As duas não têm noção do ridículo. Talvez porque sejam tão loucas por dinheiro, elas, sim, não tem limite. Elas vão até onde tiver que ir. Meghan vai, fica andando para baixo e para cima em estacionamento e, né? Sarah faz foto com os cachorros da outra. Assim, não tem limite. A gente tinha comentado, antes da gente começar a gravar, com relação a palestras, né? E nesse ponto, eu acho que, assim, apesar das duas parecerem gostar de fazer palestra, né? Eu acho que é mais diferente, porque, no caso da Sarah, eu acho que é mais por necessidade, vamos dizer assim, é pelo dinheiro. Preciso do dinheiro. Se você me convidar para fazer palestra sobre cortina azul, eu vou aí falar todas as qualidades da cortina azul e você vai me pagar. Ponto. Eu acho que no caso da Meghan é porque ela gosta da própria voz. Ela se acha tremendamente importante. Então, ela sim quer o dinheiro, né? Tanto que ela cobra caro. Naquele resumê que ela soltou para arrumar, né, para quem quisesse contratá-la para fazer palestra, era 100 mil na mão dela. Fora você pagar a condução, pagar avião se for longe, pagar o hotel e essas coisas todas. Mas aquela palestra, por exemplo, que ela fez na ONU, com aquela roupa vermelha, imitando a roupa da Wallis Simpson, uma palestra absolutamente necessária que até hoje eu não descobri do que ela estava falando. Não consegui descobrir. Que ela copiou a Roosevelt, não foi? Ela sempre copia, né? Ela sempre cita pessoas de livro, citações, né? Passagens de livro, e ela nunca diz que ela, parafraseando fulano de tal, não. Ela fala aquela frase de impacto como se tivesse saído da cabeça dela. Então, acho que nesse... Mas essa aqui estava de roupa preta. Essa daí foi antes dela casar com ele. Essa daí foi a tal que ela contou a história do detergente que ela fez mudar a propaganda, né? Essa daí. Eu ainda não consigo entender para que ela foi falar, o que ela foi falar. Mas essa era de One World, One Youth, uma coisa assim, que é uma ONG lá que eles também encontraram no fundo de um poço. E esse foi o tal speech que todo mundo contou e que ela fala 55 vezes eu, e para mim, eu, meu, e ela basicamente fala de si.
Pois é, então a gente já ficou sabendo que ela vai participar do Summit, né, no próximo verão, em acho que Nova York, né? Uhum. E que ela pagou para participar, tanto ela quanto o Cornopu, tá, gente? Cornopu também vai estar lá, porque ele tem que ter a imagem dele. Você vê quem está organizado para falar. Pessoa que aceita ficar no mesmo evento que Cornopool Entendeu? Então, tá no são pessoas desespero. que pagaram para falar. Então, vão lá falar do quê? Não faço a menor ideia, não vou ver o discurso, mas pagaram. O importante é, pagou, levou, meu amor. Entendeu? Então, eu acho que no caso da Mega é mais isso, tá? Eu sou uma pessoa muito importante, eu sou uma pessoa com um histórico de vida maravilhoso, tudo que eu falo vocês têm que bater cabeça, e por isso que eu adoro dar palestra. Então, tá aí. Então, por mais que a gente queira que ela seja o Wallace, porque o Wallace a gente já sabe o final, e a Sarah ainda está aí, parece que está se dando bem, que voltou né, as paradas de sucesso, tá lá, né, viajando, frequentando a família, fazendo participação em Fórmula 1, a peso de ouro, não sei o quê. Eu acho que a Meghan vai ter uma sobrevivência, uma sobrevida como a de Sarah, sabe? Que Sarah para sempre vai ser duquesa de York, Meghan para sempre vai ser duquesa de Sussex. Para sempre. Ai, tirou o título, não adianta mais. Ai, ela não pode fazer dinheiro com a família, não interessa. Agora já foi. É, provavelmente. Agora, a Sarah ainda tem um bom relacionamento com o ex-marido, tanto que eles até voltaram a morar juntos. No caso da Mega, a gente ainda não sabe como vai ser. O título vai ser dela, né? Não tem jeito. Uhum. Na verdade, o título dela como duquesa é mais importante do que o título dele como duque, tá? Ele é um mero, ele é um mero acessório. Agora, dependendo do futuro que o casal tiver, ela vai ter acesso a ele ou não, né? Então, será que vai ser uma similaridade ou uma diferença com Pois é. Sarah? Se Coloca ela aqui sua ficar opinião. viúva, o marido foi dela para sempre, amor eterno. Aí mesmo que ela vai inventar a história da intimidade do casal, vai lançar livro, documentário, como nos amávamos, né? Mas se eles se separarem e ele voltar para a Inglaterra, aí eu acho ruim, hein? Ela vai continuar com o título, mas eu não sei se vai ter acesso a ele, não, porque a briga vai ser feia ali. Fala aqui a sua opinião. Será uma semelhança ou será uma diferença? Você acha que Meghan é mais Wallace ou mais Sarah? Fala aqui. Vamos conversar agora. Parou? Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.